Bom, então, bom dia, bom meio-dia para todos, boa tarde para o Pedro. Obrigada a todos que estão aqui, ou pelo menos aos que se inscreveram e que vão assistir depois, ou vão aparecer durante a nossa discussão. E obrigada, Pedro Tomás Silva, por estar aqui com a gente. E obrigada, Clarissa Barreta. Desculpa não usar os ilustríssimos, etc., mas todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito informal. Para quem não me conhece, sou Juliana Grazzini, diretora da Vera Kiss Food Academy e presidente da Vera Kiss Make Sense. Enfim, hoje, então, a gente vai fazer uma reunião aqui, uma conversa, um bate-papo para falar de gestão, bem rapidamente, gestão de qualidade na União Europeia e Portugal, principalmente, né? Portugal e União Europeia, não sei como é melhor falar, porque esse é o tema da nossa visita técnica no Porto, que acontece em julho desse ano, e durante a qual, né, durante uma semana, junto com o Pedro, que é o diretor, coordenador junto comigo, e a Clarissa Barreta, que esse ano é tutora, a gente visita indústria, restaurantes, que mais que a gente visita? Distribuidores, grossistas, né? Retalhistas, já são nomes portugueses para dando vontade, e a gente observa como é a gestão da qualidade nesses locais. Então, é um momento de aprendizado, mas de uma forma muito dinâmica, muito diferente, e aonde se trabalha essa questão da gestão da tecnologia e muito pautada nessa ligação com a União Europeia, e como Portugal faz parte da União Europeia, o Pedro vai contar para a gente, Portugal tem que seguir uma série de normas e de orientações da União Europeia. Então, aqui é para a gente bater esse papo e instigar, por que aprender mais? E aí eu começo, né, nesse bate-papo, fazendo a pergunta para a Clarissa, que é médica veterinária, especialista em microbiologia, se ela quiser, ela conta um pouco mais. E, Pedro Tomás, eu não ouso falar te apresentar, porque eu tenho medo de errar o seu grau, seu Coronel. grado. Coronel? Tenente Coronel. Tenente-coronel, Pedro é tenente-coronel, então, do Exército Português, e trabalha com a gestão da qualidade ali dentro. Tá? Depois ele se apresenta um pouco melhor. E aí eu passo, né, a primeira bola para Clarissa e perguntar assim, Clarissa, você, enquanto tutora dessa semana, o que que você espera, o que que você acha que os profissionais da sua área, da área de gestão da qualidade, podem agregar ou levar para casa do ponto de vista profissional ou para a empresa deles? O que que você espera, o que que você acha que eles vão levar para casa? Bom, então, Juliana, primeiro, obrigada, né, pelo convite, tanto de estar aqui, quanto do convite de estar em Porto. Para o Pedro também, né, agradeço aí a abertura, Pedro, e prazer te conhecer. Nos conheceremos pessoalmente em julho. Então, assim, primeiro, eu acho que o ponto principal né, e eu vivi isso na pele, inclusive, no primeiro evento que eu participei da Vera Kiss, na Itália, que muitas vezes a gente está tão acostumado, né, Ju, eu falo isso sobre os micro-organismos, inclusive também, a aprender de um jeito mais tradicional, né? E esse jeito tradicional, às vezes, a gente fica muito na nossa caixinha, vamos dizer assim, né? Então, a gente escreve programa de autocontrole, a gente faz gerência, né, da parte da qualidade, a gente aprende sobre a PPCC, sobre os POP, sobre os programas de autocontrole, sobre microbiologia de alimentos, mas muitas vezes essa experiência, que é o que a Vera aqui está nos proporcionando, que é justamente você ver na prática em outro país, né, principalmente dentro da comunidade europeia, como que isso é gerenciado no dia a dia, né, principalmente com um profissional que acaba nos trazendo essa visão, inclusive, né, de como que isso é fiscalizado, de como que acontece no dia a dia a utilização dos programas de autocontrole. A gente vai entender também muito sobre essa parte, né, dos pontos críticos de controle dentro de cada processo, que está ligado muito com essa questão da microbiologia que eu falo muito, né? Então, a sensação que eu tenho, Ju, é que a cabeça faz isso aqui. Ela se abre, né? Então, quais que são os benefícios que você consegue trazer para a tua vida? Primeiro que eu acho que você consegue ampliar o teu olhar, inclusive para a importância né, da gerência, vamos dizer assim, da qualidade, de todos os pontos de cuidado que a gente precisa ter. Às vezes a gente enxerga diferenças gritantes entre o Brasil e a Europa, no sentido, inclusive, do que é importante.
Será que nós estamos focando no realmente o importante? E aí a gente volta para o Brasil com esse olhar diferenciado. A gente consegue oferecer para os nossos clientes um olhar diferenciado. Eu mesma tenho um cliente que é europeu, que ele abriu empresa aqui no Brasil, eu tinha muita dificuldade de entender algumas questões. Então, o meu trabalho aqui no Brasil, ele ganhou muito com essa experiência, com esse abrir, né? Com esse abrir os olhos, abrir o olhar. E eu já tive outras alunas também do Descomplicando que já foram junto com a Ju e tiveram essa mesma experiência. Então, eu acho que, assim, a gente consegue ampliar o nosso olhar, também aumenta, obviamente, o valor agregado do nosso trabalho, a gente internacionaliza, né, o nosso olhar, o nosso currículo, inclusive. Então, eu acho que abre muitas portas. Fora, sem falar, né, Ju, sobre toda a questão do networking que a gente pode fazer, os contatos, o quanto a gente cresce também como pessoa e profissional dentro desse tipo de experiência. Eu costumo dizer que há um antes e um depois de cada um de nós antes de uma experiência como essa. Ah, que bom. Obrigada. Então, a gente já sabe Pedro, a gente já sabe o que eles estão esperando. Agora, eu passo para você, Pedro, e assim, se você puder, claro, eu sei que é bem, bem rápido, falar um pouco, né, falar em linhas gerais, quais são os conceitos básicos da gestão da qualidade na Europa, que a gente vai ver aí em Portugal, e o que é fundamental dentro da legislação europeia? Ou seja, se você puder falar assim rapidamente, né, porque a gente vai aprofundar tudo isso em Portugal e ver com mais detalhe e ver na prática essa questão do famoso pacote higiene e essa ligação entre Europa e países membros e essa nova maneira que eu acho que foi a grande mudança, né, de Portugal e outros países na maneira de gerir a qualidade dos alimentos do ponto de vista privado e de saúde pública. Ai, que pergunta complexa, não fique bravo comigo. Antes de mais, agradecer à Juliana mais uma vez por esta oportunidade. Acho que é sempre um prazer estar sempre neste fórum. Pronto, relativamente à questão da legislação alimentar em Portugal, Portugal, um bocadinho em comparação com o Brasil, existia toda uma confusão de legislação, como existe hoje em dia no Brasil, que era cada Estado tinha as suas regras, cada região tinha as suas regras. Conclusão, havia muita confusão relativamente à legislação. Existiu então, pela parte da União Europeia, de haver legislação igual para todos. Uma questão de igualdade e de equidade relativamente aos Estados. Então houve a necessidade de criar regulamentos. O que é um regulamento? Não é mais do que uma lei igual para todos os Estados-membros. A única coisa que difere é a língua. Conclusão. Entrando na União Europeia, esteja em qualquer país dentro da União Europeia, as regras são iguais a nível da legislação alimentar. E isto obrigou os Estados-membros, e sobretudo Portugal, Espanha, os países do Sul, a cumprir com uma legislação um pouco nova. Porque antigamente havia uma coisa que era uma lei que era as diretivas, que eram orientações que existiam para os Estados-membros, e depois cada país fazia mais ou menos à sua maneira. E o que existe hoje em dia é um regulamento que é igual para todos os Estados-membros. Qual é que é a grande diferença? E o que é que mudou um bocadinho no paradigma relativamente a Portugal e aos restantes Estados-membros? Há um conceito, um princípio, que é do prado ao prato. Isto é, tudo o que o consumidor vai ter na mesa tem de ser controlado, que é a tal rastreabilidade de qualquer produto. Conclusão, desde o prado até ao prato, todos os produtos são controlados. E esta é que é a grande diferença e o que obriga a que todos os operadores, quando digo operadores, são todos os players que existem em toda a cadeia alimentar, sejam controlados e, sobretudo, verificados. Ao contrário do Brasil, que é um pouco à procura da fiscalização, no Brasil, em Portugal e na União Europeia, hoje em dia existe um controle do consumidor. Conclusão, o consumidor é que exige aos produtos alimentares e a toda a indústria alimentar este tal controle dos produtos. Conclusão, todos os produtos que estão a ser vendidos têm a tal rastreabilidade, têm os tais rótulos, etc. E é importante verificar
esses rótulos e o consumidor exige que assim seja. Para além disso, existe uma responsabilidade da indústria alimentar. Conclusão, se houver um problema em qualquer alimento, a indústria alimentar é responsável e por isso é que é importante controlar do prado ao prato, porque se conseguimos garantir esse tal controle, é possível saber quem é que é o responsável de um problema de um produto, seja ele qual for. Para além disso, temos também os controlos oficiais nacionais, conclusão, dos Estados-membros, e temos depois um controle a nível europeu global de todos os países. Para além disso, temos um mecanismo de resposta a situações de emergência. Quando existe um problema, existe obrigatoriamente uma notificação para o sistema e todos os Estados-membros têm acesso a essa notificação de maneira a fazer uma recolha ou bloquear um produto alimentar. E basicamente as grandes diferenças são essas. A primeira, o controle, a tal rastreabilidade do prado ao prato. O segundo é a exigência dos consumidores. Conclusão, a indústria alimentar, se quer ter produtos seguros, são os consumidores que vão controlar. Conclusão, esta questão do rótulo, de onde é que da origem do produto, etc. São tudo situações que o consumidor procura hoje em dia. E para além disso tem os órgãos fiscalizadores, tanto a nível nacional como europeu. Mas a nível de Portugal também era um pouco confuso. Eu acho que esta legislação de 2004, com aplicação em 2006, mudou muito a maneira de estar na indústria alimentar e obrigou todos os Estados-membros a cumprirem com essa legislação. Nestas visitas da Vera Kiss, o que é muito interessante é que, e a pergunta que se faz muitas vezes é que como é que uma pequena pastelaria e uma grande indústria alimentar, seja ela do que for, cumprem com os mesmos requisitos. E é interessante depois verificarmos estes tipos. Eu acho que estas visitas são muito ecléticas, conclusão. Podemos ver coisas muito pequeninas, coisas muito grandes, e acho que é interessante, sobretudo, ter este choque de realidade relativamente à União Europeia, neste caso a Portugal. E pronto, acho que assim, mais ou menos, com pouco tempo, acho que é uma resposta. Foi ótimo, eu até fiquei com vontade de voltar quando você falou eclético, porque é realmente eclético, né? A gente vai do pequenininho ao grande, vários setores. Então, a gente vê padaria, a gente vê logística e tudo, né, com a visão da gestão da qualidade. E lembrando também que a gente vai meu Deus, me deu um branco, não é a Anvisa, não é a ANSES, meu Deus, a que controla aí, fiscaliza? Deu branco? Na ASAI, que é a agência de inspeção e fiscalização, e é muito interessante que a gente vai até esse processo. E é muito, olha, são dias riquíssimos, e eu vou fazer agora uma pergunta, falar para todo mundo, né? Quem quiser fazer pergunta, vai colocando aqui, são dias riquíssimos, né, Pedro? Que a gente vive intensamente aprendendo. E, Clarissa, agora, no quesito microbiologia, que esse, né, essa riqueza que você vai trazer para essa visita agora, no quesito microbiologia, o que você acha que vai ser importante nessa visita, principalmente para os teus alunos que estão querendo vir? O que vai ser de diferente esse ano que vai ter você com a gente? Então, Ju, a microbiologia de alimentos, ela está intrinsecamente relacionada a tudo isso, né? O Pedro trouxe muito bem essa questão aí, né? Aqui no Brasil a gente fala do campo à mesa, né? Que é do prado ao prato. Seria mais ou menos isso. Em todos os elos da cadeia produtiva, nós temos, obviamente, os micro-organismos, né, que aparecem em diferentes momentos da cadeia. Estou aqui com o Clostridium botulinum, por exemplo, né? Para dar um exemplo, inclusive, dos alimentos enlatados. A gente pode falar do pescado, né? Por exemplo, lá que a gente vê muito em Portugal. E o que acontece? Quando a gente vai estudar a microbiologia de alimentos, às vezes as pessoas confundem um pouco, achando que a microbiologia de alimentos é só estudar um micro-organismo. E a gente, fiquem tranquilos, não vai ter aula em laboratório, não vai aprender a fazer análise, não é isso, né? Mas a microbiologia de alimentos, ela vai além de estudar o micro-organismo. Para eu poder estudar e entender como é que eu faço, inclusive, para prevenir a ocorrência de um botulismo num enlatado, eu preciso entender tanto de como que é a produção desse alimento, quais são os pontos, né, dentro dessa produção, e em que momentos eu consigo atuar de forma preventiva ao longo da cadeia.
para que a gente não tenha aquela consequência lá no final que o Pedro bem trouxe, que inclusive tem que ter essa comunicação, né, entre todos os Estados-membros. Por quê? Né, quando a gente tem uma doença veiculada por alimento, como um exemplo, né, o botulismo, você tem consequências muito graves para a saúde das pessoas, né? E a gente sabe que a indústria, né, quem fabrica o alimento, todos os elos da cadeia vão ter a sua responsabilidade. Então, quando a gente tem uma oportunidade como essa, de ir para o campo, literalmente, né, de ir para a produção de alimentos, a gente consegue aprender a microbiologia de alimentos de fato, que ela é entender qual é a mudança, vamos dizer assim, o que essa relação entre alimento e micro-organismo causa, né? Ou seja, reduz vida de prateleira, muitas vezes, do alimento, reduz qualidade. Então, quanto esses pontos aí ao longo da produção de alimentos são importantes para que a gente possa atuar preventivamente. Então, eu vou levar os meus micro-organismos e vou tentar contribuir, né, ali dentro das coisas que o Pedro for trazendo e nos mostrando na prática o quanto que a microbiologia de alimentos ela está intrinsecamente relacionada à qualidade. Porque o objetivo final, né, é produzir alimentos que sejam seguros para o consumidor. E sem microbiologia de alimentos não dá para fazer isso, né? Quando a gente vai escrever, por exemplo, um programa de autocontrole, a gente precisa especificar ali quais análises microbiológicas vão ser feitas, qual vai ser a legislação que a gente vai utilizar, né? Uma das coisas que a gente usa muito, inclusive, é a legislação europeia como base, para construir a nossa, aqui no Brasil. E também, se a gente vai olhar, por exemplo, suave de superfície, suave de mão de manipulador, a gente não tem legislação no Brasil, a gente usa informações da comunidade europeia. Então, você poder ir lá e enxergar na prática como é que os alimentos são produzidos lá, ver as diferenças, inclusive, porque tem diferenças dentro da questão dos micro-organismos também, né? O que eles têm mais problema, falando assim, em epidemiologia, são diferentes, o clima é diferente, né? Então, a gente vai conseguir ver um pouco dessa questão dos conceitos da microbiologia bem na prática mesmo. Acho que é uma oportunidade única, eu confesso que estou ansiosa por isso, Ju. É tipo assim, colocar o suprassumo do aprendizado, porque aí você sai da teoria, né? Você consegue colocar isso na prática, é o que eu gostaria de poder fazer em todos os meus cursos. Levar os alunos para dentro da indústria e ensinar lá, porque esse é o jeito que a gente acaba aprendendo mais também. Nossa, obrigada, Clarissa, maravilha. Eu pensei, né, acabei falando, depois da fala do Pedro, essa questão dos autocontroles, né? A partir do momento em que o operador se responsabiliza e é responsabilizado, ele tem todo interesse em fazer um programa de autocontrole, para não ser pego no susto. Então, isso a gente vai ver bastante, né, Pedro? E aí faço a última pergunta, antes de deixar quem está assistindo aqui fazer outras perguntas. Pedro, o que te motiva a acompanhar e apostar nessa visita junto com a Vera Kiss? Antes de mais, só fazer aqui um apontamento relativamente à questão dos programas de autocontrole. Qualquer estabelecimento de produtos alimentares, obrigatoriamente na União Europeia, tem que ter sistema de autocontrole. Baseado no HACCP. Vocês é APCCP, é isso? Não. Análise, perigos... APPCC, para nós. APCCC. Mas a gente usa nós também nós usamos HACCP, que é Hazard Analysis Critical Control Points. Pronto. Relativamente a esse ponto, acho que é fundamental e, sobretudo, a questão da validação e da parte de microbiologia é fundamental. Isto é, não há nenhuma indústria que não utiliza a microbiologia como validação e, sobretudo, nos controlos, etc., sobretudo para provar que o sistema de autocontrole realmente está a funcionar, e acho que é importante. Relativamente aos estudantes do Brasil e às pessoas, aos profissionais da indústria alimentar, também fazem estas visitas. Eu tenho uma ligação grande com o Brasil. O meu irmão viveu 12 anos em São Paulo. Conclusão, já fui a São Paulo 5 ou 6 vezes. Já fui ao Rio de Janeiro, já fui a Búzios, já fui ao Rio Grande, aí no Gramado, bem legal. Depois fui no Nordeste, Natal, Porto Galinhas, Maragogi, Maceió. Conclusão, tenho uma ligação boa com os brasileiros. Sobretudo, se eu não der um sotaquezinho, sei que vai ter dificuldade em entender. Mas a ideia também é aprender. Conclusão, é muito interessante e, sobretudo, nas visitas que eu já fiz, é interessante verificar
outra maneira de pensar, que muitas vezes nós, como somos formatados com a legislação, acabamos muitas vezes também por não ver a essência, muitas vezes da produção, a essência dos diferentes, das diferentes realidades, e sobretudo no Brasil é uma realidade bastante diferente, e depois é diferente também conhecer pessoas de São Paulo, pessoas mais do interior, é completamente diferente. Eu acho que aí, da mesma maneira como há bocado utilizei a palavra eclético, o grupo normalmente é super diferente, diferentes realidades, diferentes profissões, e acho que o mais interessante é que todos aprendemos uns com os outros, e acho que são realidades completamente diferentes e que no final acabamos e normalmente a Juliana até faz um jantar que entrega os diplomas, etc., e acaba por ser muito interessante e, sobretudo, para muitos, realização de um sonho, porque eu lembro-me que havia duas pessoas que o sonho é vir à Europa, para além de aprender, etc., também a questão das visitas. Depois há também a parte cultural. O Porto é uma cidade lindíssima, muita cultura, muito diferente de Lisboa. Lisboa é uma cidade grande. Porto é uma cidade grande, mas comporta-se como uma cidade pequena, no sentido que as pessoas são muito mais calorosas, são mais afáveis, é diferente. Enquanto em Lisboa, eu sou de Lisboa, somos mais desligados das outras pessoas, vivemos mais para nós do que provavelmente para os outros. Por isso o Porto acho que é muito interessante no sentido da parte cultural, e depois as indústrias do Porto, as pessoas são muito trabalhadoras, vai ser uma realidade muito diferente. E como eu disse, esta questão de ter diferentes tipos de produção e no final vocês perceberem que as regras são as mesmas, conclusão, uma pastelaria de 5 empregados ou uma grande indústria de 30 ou 40, as regras são as mesmas. É um bocadinho confuso, mas as regras são tal e qual, e a legislação é a mesma para os pequeninos e para os grandes. Acho que vai ser bastante interessante. Vai ser fixe. Vai ser fixe. Bom, agora quem quiser fazer alguma pergunta, acho que a gente já deixou, né, assim, já falamos um pouco da legislação, um pouco como é a base disso, não sei se alguém quer fazer perguntas, senão a gente deixa aqui, sim, estamos esperando a todos que quiserem, que, né, se tiver vaga, então corram e venham. Não é tanta gente aqui, ninguém vai fazer uma pergunta? A Clarissa vai. Ju, deixa eu, na verdade, é mais no sentido assim, eu me imaginando aí do outro lado sendo uma aluna que virá, né? Como que é a estrutura de visita? Comenta com eles um pouquinho, Ju, acho que no sentido assim, a gente se encontra e aí vai, né, visitando os locais, uma de manhã, uma de tarde, como que é essa estrutura, mais ou menos? Tá. Só assim, do conteúdo das visitas, conforme a gente vai formando o grupo, e aí eu vou comentando com o Pedro e a gente vai definindo os lugares. Então, sempre comento, dependendo, se for um perfil só médico veterinário, a gente vai fazer uma visita perfil mais veterinário. Mas como o Pedro disse, é um grupo bem heterogêneo, a gente acaba passando um pouco por tudo. Então, a gente define isso conforme o perfil dos alunos. Então, a visita ela já é quase que personalizada. Cada aluno tem direito a uma visita. Né? Naquele ano tinha uma que queria ver peixe, ela foi ver peixe, até tirou foto com a sardinha, que era o que ela queria, e a gente foi atrás. E depois, assim, a gente tem no domingo um primeiro encontro, que é um encontro para a gente quebrar o gelo, as pessoas se conhecerem, fazer um encontro amistoso. E aí a gente tem uma refeição típica portuguesa ou algo típico de lá. Depois, todos os dias, a gente tem um ponto de encontro, e desse ponto de encontro a gente sai para as visitas. Ao contrário de Paris, que o ponto de encontro é um metrô e a gente faz quase tudo de metrô, Portugal não tem essa ligação, né, de transporte público tão fácil, então normalmente a gente se encontra num ponto e pega uma carrinha, como eles falam, né? Que é uma van ou um ônibus, normalmente é uma van, porque a gente não precisa de um ônibus, e vamos juntos. E aí a gente faz uma visita de manhã, uma pausa para todo mundo se restaurar, e aí também a restauração, né? A alimentação, a gente tenta levar típico português, típico da região, que a ideia também é viver
viver Portugal, viver a região do Porto como os portugueses. Então, a gente tenta procurar isso, pratos diferentes, restaurantes diferentes, ou o que dá entre uma visita e outra. E uma segunda visita, no final do dia, a gente tenta fazer um resumo e segue assim até a sexta-feira, à noite ou sábado de manhã, onde o Pedro já deu spoiler, que a gente faz uma... A gente faz uma... A Clarissa já viveu isso, a gente faz uma brincadeirinha para entrega de diplomas e para comemorar e para felicitar as pessoas, porque é uma empreitada financeira, porque é uma empreitada para as pessoas que têm que se reorganizar para fazer uma viagem dessa, é uma empreitada pessoal, emocional para quem vem uma primeira vez, então, emocional do medo de sair, mas até depois conseguir realizar esse sonho. Então, a gente termina no último dia com isso, e todos têm um certificado francês reconhecido pelo Ministério do Trabalho, não é o Ministério da Educação, é o Ministério do Trabalho francês, tá? Como Veraquis formadora. Não sei se tem mais perguntas. Alguém tem mais pergunta de alguma coisa? Todo mundo tão quietinho. Tão quietinhos, né? Cadê o Eu ia Ricardo? falar, Ricardo, você está aqui, faça perguntas. Você já conhece um pouco essa realidade da legislação e da gestão eu da tô vendo a qualidade? Ele abriu o É, microfone. eu estava aqui ouvindo, né? Estava só participando aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui, peraí. É que não, eu faço para abrir ela. Agora abriu. Abriu. Ah, que Agora deu delícia para. te ver. Prazer aí, um abraço à Clarissa, ao Pedro e à Juliana, que faz tempo que a gente não se vê, só falamos às vezes, né? Eu acho que esse tipo de trabalho, eu estava vendo a Clarissa falar, realmente é muito interessante, porque é uma visão diferente, né? De qualquer maneira, eu penso o seguinte: quem gosta dessa área, quem está querendo entrar nessa área, quem já está quem entrar nessa área já é muito melhor, né? Aproveita até mais. Mas aqueles que ainda não tiveram oportunidade, estão definindo pela área, acho bom esse convívio com pessoas que trabalham com isso, vivenciam isso, né? Porque, falando de autocontrole, agora no Brasil só se fala nisso, né? Na verdade, o autocontrole sempre foi feito, né? É que agora tem um destaque para isso, né? Hoje virou marketing o autocontrole. Mas as empresas antigamente faziam isso, né? Não faziam, talvez, chamando dessa maneira, mas quem fazia boas práticas, né? Quem fazia o APPCC já fazia autocontrole, né? Mas agora ficou mais bonito, né? A empresa faz autocontrole. Então, nós vamos ver também na Europa como é que é essa história, né? Se o tipo de trabalho que se faz é semelhante, eu acredito que deva ter mais detalhes, porque eu acho que a União Europeia avançou nisso já muito mais que a gente, e a União Europeia tem uma legislação mais detalhista. Nós somos, talvez, menos detalhistas. Não sei se o Pedro está bem a par aqui da nossa legislação, mas eu acredito que a União Europeia tem uma legislação já mais aperfeiçoada, até porque tem muitos países, né? São vários países com culturas diferentes, com equipamentos diferentes de industrialização e tudo. E isso talvez dê um diferencial aí na parte de fazer um autocontrole que possa ser homogêneo, né? Para todos os países membros, né? Ai, obrigada. Obrigada pela participação, Ricardo, pela colaboração. Imagina, estamos Mais alguém acompanhando. gostaria de falar alguma coisa? Ninguém? Olha, então já acho que ninguém. Clarissa, Pedro. eu só ia comentar, Ju, que essa parte, inclusive, dos intervalos entre visitas né, que você nos conduz, inclusive, para conhecer a gastronomia do local, é um também dos pontos super fortes, porque eu acho que às vezes as pessoas pensam, mas será que eu vou conseguir curtir? Será que eu vou conseguir, né, estar na cultura? E, na verdade, você fica mais imerso na cultura do que se estivesse fazendo só turismo. Então, é isso que eu queria comentar, assim, que é uma experiência como um todo muito bacana, muito agregadora.
Eu ia só reiterar, né? Ricardo fez o curso de gestão de qualidade em Madrid, a visita é diferente, é só aquilo que a gente vivia de manhã, mas a gente ainda almoça junto, almoça junto e corre o dia inteiro junto. Mirela, não atrapalha nunca, imagina, tudo é bem-vindo. Quais as principais diferenças entre Portugal e Brasil? Eu assim, que eu falo, sou mediadora, então não sou nem de lá nem de cá, eu vou ousar, né, dar a minha impressão, depois os três, Ricardo conhece um pouco também, Clarissa. A minha visão é a questão da concorrência, que é bem diferente, essa questão da maneira como o operador é responsabilizado e essa exigência de um mercado que para certos países é altíssima, então essa exigência altíssima, alguns requisitos mínimos que um alimento, ele é o que é, não importa o preço, nada, ele tem que ser uma salsicha igual, da mais barata à mais cara. E a questão do consumidor, aqui é um consumidor bem diferente. E o último que também, assim, que a gente não pode esquecer, é que geograficamente países que estão locados numa situação geográfica do globo bem diferente. Então, um clima bem mais seco, bem mais frio, entre outras coisas, e alimentos e matéria-prima também bem diferente. Mas eu não sou da área, só dei a minha visão como espectadora de tanto acompanhar vocês. Agora deixa o Pedro falar. A Juliana mora em França, não é? Por isso, já disse quase tudo. Mas eu acho que a grande diferença, sobretudo, é aquela questão de a indústria, é a impressão que eu tenho, se calhar estou a ser errado, a indústria na União Europeia funciona muito para o consumidor. Conclusão. Se calhar há 10 anos atrás funcionava para a fiscalização. Trabalhava no sentido de fazer as coisas corretas para depois que a fiscalização viesse e está tudo bem. E eu acho que hoje em dia não. Hoje em dia é o consumidor que exige e, sobretudo, estamos numa dinâmica que é as certificações. Conclusão, a indústria alimentar quer ter certificações, porque o consumidor já valoriza tanto as ISOs, a ISO 22000, a ISO 9001, a IFS, a BRC. Conclusão, são certificações que a indústria não tem que ter por obrigação, mas tem para dar ênfase aos consumidores que cumpre muito mais que aquilo que a legislação obriga. Conclusão, eu acho que esse paradigma está a mudar e cada vez mais. Eu sou auditor da 9001 e da 22000 e as empresas não são obrigadas a ter. Têm porque o mercado assim o exige. Tanto a nível do consumidor como a nível depois dos próprios detalhistas, é assim que se diz aí, exigem também. Conclusão, se eu tenho 9001 a 22000, eu vou obrigar o meu fornecedor a também ter a 9001 e a 22000 e outras certificações, a IFS, a BRC. Conclusão, esta dinâmica, não tanto da fiscalização, mas da dinâmica do próprio sistema em si, obriga a uma melhoria da qualidade final. Eu acho que é importante esta dinâmica. Acho que é por aí. Mais ou menos essa é a grande diferença do Brasil e da União Europeia nos nossos dias. Apesar, como disse, os sistemas de autocontrole em Portugal já existem desde a década de 50. Não é nada novo, sobretudo nas conservas, etc. Porque se não cumprir, corre mal porque o consumidor fica doente. Conclusão, esses sistemas já existem todos. A única diferença é que hoje em dia é obrigatório. Conclusão, qualquer lanchonete ou qualquer coisa tem que ter um sistema de autocontrole. E aí é que é a diferença da obrigatoriedade. Mas pronto, é interessante o que eu estou a dizer. Mas depois é o que eu digo aqui em Portugal. Houve uma altura, como era obrigatório, se vendia ao quilo um dossiê onde as pessoas não percebiam nada do que estavam a comprar e tinham um sistema de autocontrole, mas no dossiê. Não faziam a mínima ideia. Eu acho que isso mudou. A tal cultura de segurança dos alimentos mudou e hoje em dia os controlos da temperatura, os controlos da higienização, etc., mudaram. E, sobretudo, um consumidor também está cada vez mais perto. Isto é,
aquela história, por exemplo, na lanchonete, a pessoa mexer no dinheiro e depois fazer uma Sandes, o consumidor não vai querer aquela Sandes, vai dizer, não, eu não quero essa Sandes. Conclusão, essas pequenas situações também obrigam à melhoria contínua. E é um bocadinho por aí. Eu acho que tem a ver, sobretudo, com a exigência do consumidor. E, sobretudo, hoje em dia, antigamente era raro alguém pedir um livro de reclamações. Era muito raro. Só quando... Hoje em dia, qualquer problema, o cara pede logo o livro de reclamações. E depois, o que é que o livro de reclamações leva? A uma inspeção e uma fiscalização. Por isso também faz com que as empresas não queiram, pelo nome da empresa, não é? E porque depois tem fiscalização também. É um bocadinho por aí. Pedro ia fazer uma brincadeirinha assim, né? Aqui em Paris, sim, se compra baguete depois da moça trocar o dinheirinho. O consumidor não está preocupado, não. Brincadeirinhas à parte. Tem que reclamar. E só comentando também que é interessante, na visita em Paris também a gente vai, né? No Ministério da Agricultura e a gente fala muito sobre essas questões. Ricardo, você que conhece um pouco, quer dar sua impressão? Okay. Você já passou 15 dias em Madrid? O que o Pedro fala a respeito da cultura do consumidor, né? Nós temos aqui, o Brasil tem uma característica diferente, por exemplo, de Portugal, no sentido de que o Brasil é um país muito grande. Então, aqui, quando se comercializa de um estado para outro, tem legislação para comercializar de um estado para outro, um tipo de inspeção, todo um monte de legislação, né? Portugal, por exemplo, quando está comercializando produtos, se andar 300 quilômetros, 400 quilômetros, quase que já está no outro país, né? E essa questão da União Europeia obrigou, de uma certa forma, um avanço muito grande nesse tipo de observação do consumidor, né? Deu uma uniformizada, homogeneizou. No Brasil, nós temos muitas indústrias exportadoras, mas temos um grande volume de empresas que não exportam. Essas não são tão, vamos dizer, elas não têm um nível de exigência tão grande em função do que o consumidor pede, né? Então, eu acho que essa é um diferencial grande, porque Portugal teve que se adaptar, como Espanha, né? Se adaptar a uma realidade bem diferente do que eu conheci Portugal antes da União Europeia. E fui visitando Portugal em algumas vezes nessa evolução. Nossa, é uma coisa completamente diferente. É muito diferente, né? Então, acho que a União Europeia ajudou muito, principalmente nessa questão de segurança de alimentos, a evolução de alguns países que estavam, de uma certa forma, atrasados em relação a outros. No Brasil, acontece que muitos estados estão atrasados em relação a outros. Mas como aqui a União já está feita, a República Federativa do Brasil está aqui, continua do mesmo jeito, né? Não evolui muito. Então, os estados mais evoluídos continuam sendo evoluídos, cada vez mais evoluídos, e os menos evoluídos vão muito devagarzinho melhorando. A gente precisava fazer aqui que nem fez a União Europeia, né? Padronizar tudo, né? Uniformizar critérios, mas aqui a gente também tem um problema grande, que é a questão do poder aquisitivo, né? Isso abala bastante a questão da produção de alimentos, né? Nem sempre se consegue produzir um alimento. Se produz um alimento seguro, mas de qualidade sensorial duvidosa, né? Mas, enfim, é o que se pode fazer, é o que se tem, né? Ricardo, obrigada. E até comentei ontem sobre a visita em Paris. Vai ser um ano muito interessante para quem vier, porque a gente está lidando com essa questão econômica, né? E com a questão da guerra, a questão do pós-pandemia, não, né? Covid, não sei como falar, mas pós-crise pior da pandemia, né? E então a gente está lidando assim com essa questão, com esse jogo econômico muito presente e alguns Estados-membros tirando impostos de alimentos. Então, acho que vai ser uma questão, vai ser um lado bem interessante, que as empresas estão passando já em outubro, a gente viu na Itália, né, Clarissa, por uma situação bem delicada. E como não levar isso para o consumidor? Porque tem empresas que estão com aumento de matéria-prima de até 90%, seja energia,
a matéria mesmo em si, ou o que for. E o consumidor não pode assumir mais do que 20%. Então, é um jogo... Um jogo não, né? Uma situação interessante. Mas é bom você também Difícil, falar hein? disso. Difícil. Então, Bem, vai ser mas interessante bem ver difícil. também. É uma realidade que a gente vive aqui há muitos anos, né? E que alguns países da Europa hoje estão passando. Porque quando você tem um poder aquisitivo, vamos dizer, mínimo, né? E você pode ter um nível de exigência um pouco maior, as empresas, de uma certa forma, acompanham. Mas no nosso caso aqui, por exemplo, no Brasil, um país tão grande como esse, a gente tem locais onde a gente vê que o Pedro falou da lanchonete ter o autocontrole e tal. A legislação nossa diz para o Brasil todo que tem que ter. A grande questão é que alguns estabelecimentos não sabem como fazer porque não conseguem, né? Sim. É uma briga feia, muito feia. Sim. Não, vai ser interessante. Clarissa, eu vou deixar você finalizar e vou só falar para a Rosana. Rosana, como funciona a fiscalização de Portugal? Parâmetros, multa, fechamento de estabelecimento, outras vertentes. Rosana, a gente vai, um dia, a gente faz um treinamento com a ASAI, que são os fiscalizadores. E aí a gente aprende tudo isso, porque depende muito, e eu só posso adiantar, dar o spoiler antes de dar a palavra para a Clarissa, que isso é algo que compete a cada Estado-membro. É ele que decide como é que ele faz a fiscalização, como é que ele gere um problema sanitário, isso depende. Mas aí, quem vai falar isso para a gente é a ASAI, que é a autoridade. Pedro, vou deixar você falar para a gente. Autoridade de Segurança Sanitária. Blá, blá, blá. Pedro vai falar e a Clarissa termina para a gente. Ixi. É a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Pois é, e eles é que fazem essa inspeção, e a gente aprende bastante aqui. E depois depende de cada Estado-membro, cada Estado-membro é de uma maneira. E eu vou deixar a Clarissa, você terminar, e depois o Pedro também, porque, infelizmente, a gente inventou o tal do relógio. O sol, né, ajudou a gente a inventar o relógio. Ah, beleza. Muito legal, acho que o Ricardo e o Pedro já trouxeram bem pontuaram muito essas diferenças, né? Eu queria acrescentar só essa questão, inclusive, que até as características de produto, muitas vezes, né? As características sensoriais, as características organolépticas de produto mudam, e, consequentemente, muitas vezes também muda o ambiente favorável ou não para os micro-organismos. Então, toda essa questão de clima, toda essa questão de ingredientes, isso também acaba mudando um pouquinho, mas vou muito na linha de raciocínio do Ricardo, que essas diferenças muito gritantes que existem dentro do Brasil hoje, né? A gente lida com situações muito, muito distintas e vejo que a gente está num caminho de melhora muito grande, inclusive como fornecedores de alimento aí para vários lugares do mundo, né? Às vezes até quem está de fora nem imagina tudo que a gente faz aqui no Brasil, né, Ricardo, a nível de controles, mas é também muito pouco equiparado, né? A gente, infelizmente, tem realidades muito distintas. Mas eu acho que a gente tem ido no caminho da melhoria e vejo que quanto mais os profissionais também estiverem abertos a enxergar realidades diferentes das nossas, isso contribui também para que a gente possa entregar um trabalho cada vez melhor aqui no Brasil e melhorar cada vez mais também a nossa produção de alimentos, que é tão rica e tão importante aí para o nosso país. Finalizo aqui agradecendo, né, tanto ao Pedro e a Ju, ao Ricardo e todos os outros participantes que estavam aí, que estão aí, nossos alunos da comunidade, alunas que inclusive estão, a Gi, minha amiga querida também, que está aí na Itália. Enfim, espero vê-los todos em Portugal. Pedro e Ju, com certeza nos veremos, vai ser um prazer. No que eu puder ajudar e contribuir aí para ser uma visita de sucesso, que eu tenho certeza que será. Com muitas informações ricas, com muita troca, com muita experiência. Estou aqui à disposição. Obrigada. Obrigada. Pedro, quer dar uma sua palavrinha final? Só agradecer mais uma vez à Juliana, à Clarice e ao Ricardo, e só fazer aqui um pequeno comentário que é sobretudo, esta visita faz... É interessante no sentido que no Brasil são cerca de 200 milhões e existem cerca de, não sei, muitas realidades, como disse o Ricardo, e sobretudo ainda se fala muito hoje do conceito de food security, que é a disponibilidade de alimento,
e começa-se a falar um pouquinho mais de food safety nesse sentido. Em Portugal, nós também passámos por aí. Acho que neste momento o facto de, e como o Ricardo disse, e nós, a Espanha e os países do Sul, fomos obrigados, sobretudo pela legislação, a cumprir com certos requisitos, que culminou com a tal qualidade alimentar. Conclusão, a única coisa que eu posso dizer é que, apesar de Portugal só sermos 10 milhões e temos uma área significativamente menor que o Brasil, é a realidade da União Europeia a nível da legislação e a nível dos requisitos de segurança dos alimentos. Obrigada, Ricardo, eu te agradeço. Muito obrigada, foi maravilhosa. Bom estar com vocês, né? Não, foi maravilhosa a sua participação. E só falando uma coisa que a gente não comentou, que também é muito interessante quem vem, porque nessa troca com as empresas pode mostrar que o Brasil tem uma outra realidade que não só a que chega aqui. Infelizmente, não chega só coisa boa aqui. Então, isso é muito interessante. E para quem quer exportar ou quer propor alguma coisa para a União Europeia, é muito interessante conhecer a mentalidade por dentro. Então, nessa parte de importação, exportação e comércio internacional, essas visitas também são muito ricas. Gente, muito obrigada e espero que a gente tenha deixado um gostinho, tenha sido um aperitivo para todo mundo vir para cá em julho. Falem com a gente, entrem em contato e quem sabe eu te vejo aqui também, Ricardo, esse ano. Quem sabe? Quem sabe? A gente se fala. Gente... Boa Páscoa para vocês. Ah, é verdade. Feliz Páscoa, obrigada e bom almoço para vocês. Obrigada igualmente. Até logo. Aqui é mais longe. Obrigado. Prazer. Tchau.